O que você faria se fosse um órfão que sofre incontáveis injustiças no orfanato em que vive? Fique calmo, pois um aristocrata muito rico da cidade onde você mora decidiu te adotar. E agora, de miserável, você virou da realeza. Pois foi exatamente isso que aconteceu com a Mint. No momento, ela está apanhando e sendo xingada de inútil, já que acabou de fazer 15 anos e mesmo assim nunca foi adotada. Foi jogada no guarda-roupas e, toda esfolada, pensa que estava tendo um sonho muito bom, onde um nobre a havia adotado e cuidado dela. Ela abre a janela de seu quarto e, com os cabelos ao vento, percebe que não era apenas um sonho. Um dia atrás, ela estava voltando do orfanato em uma carruagem real, muito assustada e sem ideia do porquê estava ali com aquele homem. O homem loiro pergunta qual o problema e a manda ficar à vontade e sem nervosismo. Mas como ela ficaria calma naquela situação? Ela pergunta timidamente se ele vai mesmo adotá-la, e ele confirma. Para ser mais exato, ele vai treiná-la, pois Mint irá morar no castelo da família Elquedônia. A garota fica meio confusa com o sobrenome, já que nunca tinha ouvido falar. Ela pede desculpas e o loiro fala sobre a recente guerra. Diz se ela lembra, foi uma luta pseudo-religiosa entre o Império e Cala-Iago. Todos os edifícios foram demolidos. Tinha um cara muito malvado no Império inimigo, e por isso disseram que era uma guerra difícil. O loiro pergunta se ela sabe como a guerra acabou, e a garota responde prontamente que um poderoso cavaleiro do Império derrotou o vilão. Ele tinha cabelos loiros, olhos dourados, e era muito bonito, mas sem piedade. Epa! O cavaleiro se apresenta como Julius Elquedônia e a ajuda a descer da carruagem apresentando seu palácio, a mansão do arquiduque, o lugar em que ela vai morar no futuro. O mordomo real chamado Roel fica surpreso por ver que Mint será adotada e ainda receberá o nome da família. Julius apenas o manda levar a criança sem reclamar e duas empregadas cochicham sobre ser uma adoção daquele tipo, um showzinho com marionetes. Depois da guerra, muitos órfãos surgiram e os nobres adotaram metade, dando alimentação e educação para agirem como crianças ricas. Literalmente um showzinho de adoção, onde os acolhedores ficam se gabando sobre os filhos adotivos como se fossem animais. Roel se ajoelha perante Mint e pergunta seu nome. Quando ela se apresenta, ele já começa a chamá-la de senhorita e pergunta se ela e Julius têm alguma ligação. Mas a criança nega. Criança de 15 anos, né? Menina desnutrida que dói. Ela é encaminhada para o banho e conhece uma empregada chamada Kyrian, muito gentil. Ela pede para Mint se virar, que ela ajudará a tirar a sua roupa, mas a garota ainda está com vergonha de seu cheiro. Kyrian fica em choque ao ver as costas da menina cheia de hematomas e roxos de pancada, franzindo a testa com pena. Ela garante que vai limpar e cuidar dela com muita atenção. Após o banho, ela toma uma xícara de chocolate e fica encantada com o sabor e o quarto em que foi colocada. Ela sente sua língua derreter com o chocolate, mas começa a chorar, achando que aquilo não deve passar de um sonho por ser tão bom. Ela não quer acordar e tenta terminar a bebida antes disso acontecer. É então que Julius aparece raivoso, pois Kyrian lhe contou sobre os machucados. Assustada, Mint deixa a xícara cair no chão e imediatamente se joga, implorando por perdão e prometendo que vai limpar tudo. O cavalheiro manda ela levantar e diz para ela nunca mais fazer aquilo. Mint começa a se desculpar pelo chocolate, mas não era aquilo que ele estava referindo-se. Julius diz que ela faz parte da família Elquedônia e não pode se ajoelhar só porque sujou o tapete. A garota começa a tremer e pergunta se não foi escolhida por engano, já que ela não merece ser adotada por um lugar tão bom. Ela quer estar ali do mesmo jeito, mas ainda se sente uma inútil e não merece ser amada. Por que ela teve que nascer assim? Vamos para um flashback de alguns anos atrás, aparentemente na guerra. O vilão citado anteriormente estava enfrentando Julius. Ele olha cansado para o seu oponente e pergunta por que ele não o capota, chamando-o de monstros.
A cara do tal vilão é a Mint? Mas o que tá acontecendo? As visões dos nobres dia após dia recusando ela por seus defeitos no orfanato veio à mente de Mint. Todavia, Julius pediu especificamente por ela para o cuidador das crianças, que arrastou a menina. Assim que o loiro colocou seus olhos nela, disse que a levaria. De volta ao quarto dela, Julius pergunta se ele fez errado em adotá-la e Mint nega com a cabeça. A primeira impressão é a que fica, hein? Mas a criança está com muito medo. Mint fala que apesar de não achar que merece estar ali, ela não quer ser mandada de volta. Ela grita que consegue limpar o chão, fazer refeições e organizar o local. Julius diz que seu corpo é muito frágil para aquele tipo de trabalho e ela não conseguiria nem sequer lavar um chão. Mas Mint consegue. Ela fazia tudo aquilo no orfanato. No momento, ela não consegue se acalmar e fica olhando para baixo. Julius se aproxima e diz que quando ela quer falar algo, precisa olhar nos olhos da pessoa diretamente. Mint levanta a cabeça confiante e diz que consegue fazer qualquer tarefa. Ele diz que ela falou bem, mas não vai deixar ela fazer nada. Kyrian se aproxima e pede para mostrar as costas de Mint. A garota fica meio envergonhada, mas não sente que está fedendo depois do banho. Julius fica sério olhando suas feridas e pergunta quem as causou. A garota apenas treme diante da pergunta, e o homem diz que falarão daquilo depois. Ele se despede e diz para ela descansar. A garota vai aprender a ser uma princesa, afinal, mulheres da realeza ou duquesas também carregam esse título geralmente. Aquilo tudo aconteceu ontem, e Mint ainda não consegue acreditar em sua sorte. Kyrian elogia o cabelo da garota enquanto penteia. Tem uma cor esmeralda e lindos cachos. Diziam que ele parecia um cipó. Kyrian passa um creme especial no cabelo e a garota fica reluzente no resultado final, se admirando no espelho e se sentindo outra pessoa. A cada passo que dá, deixa um perfume exalar. Ela colocou um vestidinho muito lindo e se encaminhou para a sala de banquetes para ver Julius, sentindo um cheiro de felicidade no ar, até dar de cara com o cuidador do orfanato e entrar em choque. Ele a chama pelo seu nome e depois diz que agora ela é uma princesa de Alquedônia. Julius a chama para se sentar, mas a garota faz tudo no automático, parecendo cheia de medo. Ela diz mentalmente que tudo ficará bem, Julius está ali e o cuidador não poderá tocá-la. O homem desgraçado pensa que ela poderia querer se vingar, mas a garota é realmente inofensiva na sua visão. Julius pergunta sobre Mint e sua convivência no orfanato. O cuidador diz que ela era muito tímida e sem amigos. Os dois não se falavam muito, segundo ele, mas a Mint sabe que era silenciada quando tentava se expressar. Todos os seus amigos foram adotados e só restara ela. O cuidador fala que se preocupa com a garota, que já tem 15 anos. Julius fica chocado com a informação. O homem pensa então que foi tudo engano, não teria motivo para ele adotar aquela idiota velha. Julius achou que ela tinha no máximo 11 anos, e parece mesmo, a garota é minúscula. O homem fala que com a idade avançada dela será difícil de ensinar as coisas, e oferece a escolha de outra criança. Mint começa a chorar, mas Julius diz que realmente tinha percebido sua magreza extrema, e que quer saber mais sobre o tratamento do orfanato, pedindo com uma aura assassina mais informações para o diretor Shala. Mint sabe que a comida é deliciosa, mas ela não consegue sentir o gosto de nada. Julius diz que ela não precisa se forçar a comer e acaba meio que encerrando a participação da menina na refeição para conversar com o cuidador. Ela sai de lá cabisbaixa por conta de sua idade. E assim que ela sai, Julius pergunta se aquela garota magra tem mesmo 15 anos. O cuidador confirma e diz que não tornou isso público porque muitos não gostam desse fator na questão da idade. Julius apenas comenta estar surpreso, já que ele é apenas 7 anos mais velho que ela. Ele deveria ter tratado ela como uma senhorita e não como uma criança. O cuidador fica chocado e Julius comenta rispidamente sobre os machucados da garota. Ele diz que ela não tinha muitos amigos e que deve ter acabado brigando com alguma das crianças. Claramente isso é uma desculpa, porque quem batia nela era o próprio homem. Eles pensaram que era nojento sequer a chamar de garota, e ela não era tratada com remédios pelo médico do orfanato. O cuidador continua mentindo, dizendo que ela tropeçou em um degrau e caiu, e inclusive foi tratada depois. Só que não, né? Julius diz que apesar de sua aparência, ele é conhecido como um dos 5 mestres da Aurora do Mundo.
Então, por que ele acha que o nobre não saberia diferenciar machucados feitos por ela ou causados por outra pessoa? O homem continua negando qualquer relação com aquilo e diz que vai pegar a nota do médico. Julius mostra que não é necessário, porque já conheceu o dito cujo, e ele é um lixo como Shala, maltratando e vendendo crianças e se fazendo de vítima naquela situação. A existência dele é uma ameaça às leis daquele país. Com um estalar de dedos, soldados aparecem atrás do infeliz que será preso por violação de rigorosas leis nacionais. E não importa quantas evidências ele tente colocar, Julius tem o poder de lhe enviar direto para a cadeia. O homem manda lhe perguntar tudo a Mint, mas estava na cara que a menina se encolheu sem dar um pio assim que botou os olhos no homem. Julius garante que vai mandá-lo para um lugar onde nunca mais verá a garota. Falando nela, depois daquela confusão, ela é chamada pelo grão-duque, se lamentando de ter comido carne e não conseguir se lembrar do gosto, e pensando que vai ter que comer a comida podre de novo quando voltar pro orfanato. Todavia, o que a esperava era um banquete privado na frente da mesa do nobre, que diz que vai esperar ela comer. A garota entra em desespero quando vê um contrato na mão dele, achando que irá embora. Mas Julius a acalma, falando que naquele documento está escrito que ele lhe dará suporte e acolherá a garota em Euquedônia. Ela fica confusa e o nobre pergunta se ela não quer aquilo. A menina olha para o seu rosto, se lembrando de suas palavras, a encorajando a falar sempre o que quer nos olhos dos outros. Mint ergue a cabeça e pede para que ele seja seu guardião e a deixe permanecer ali. Ela não vai fazer tarefas, e sim aprender a se comportar como uma princesinha. Julius afaga sua cabeça e a elogia pela coragem que teve. Na hora de assinar, ela taca a mão no carimbo com gosto, e com aquilo, o contrato foi completo. Julius a nomeia Mint Euquedônia e se apresenta novamente como seu guardião. A garota teve um pesadelo com os maus tratos do orfanato e o mordomo Roel a acalma, abrindo as cortinas para ela se lembrar de que agora está segura. 2 meses já se passaram e agora ela está muito atarefada. A Mint do passado se nomeava uma estúpida, mas agora ela é uma pequena princesa que precisa honrar seu título. Mint está aprendendo tudo sobre os nobres, indo desde os conhecimentos mais básicos até os estudos normais de escola. Ela trabalhou muito nos últimos 2 meses para poder ficar ali. Sua tutora, chamada Letina, a elogia e dá aula como encerrada, deixando a garota praticar sua escrita livremente. Mint agradece, enquanto pensa que dará seu melhor para ser uma princesa adequada para Euquedônia. Saindo da sala, a sua tutora faz uma proposta pequena, dizendo que ela deveria estudar com outras pessoas e gostaria de lhe apresentar uma senhorita de outra família de nobres. A garota possui a mesma idade que ela e seria bom se fossem amigas. Mint já imagina a linda beleza da menina e fica animada com a perspectiva. Nesse momento, Julius aparece e a menina fica admirada com sua beleza. Fazia tempo que ela não via o guardião. Diante da proposta da tutora para a garota fazer amizades, o Duque fica pensativo. Ele deixa mais uma vez em suas mãos essa escolha, e se precisar de algo a mais, pode pedir a Roel. Ela concorda, mas assim que o nobre se afasta, ela agarra sua roupa, pedindo para os dois jantarem juntos naquela noite, já que a última refeição que fizeram juntos foi meio catastrófica. Ela quer passar mais tempo com ele, mas ele informa que não é possível, já que estava apenas de passagem. Mint pede desculpas e o nobre fala que não é necessário e se despede. Agora é de tarde e Mint está cabisbaixa e sem energia como todas as tardes anteriores. Além disso, ela está chateada, mas sabe que o Duque é o culpado. Afinal, ele também é um herói de guerra. Mesmo depois de seu fim, continua ocupado. Mint se questiona sobre ter errado em pensar que seria uma pessoa boa no futuro, morando ali, mas afasta aquela negatividade, focando em estudar. Até dar hora do remédio, ela tem que tomar aquele medicamento especial feito apenas para ela todo dia, já que tem um corpo gravemente desnutrido. E não é um remédio gostoso. Mint se lembra que Julius lhe disse para pedir para Roel quando quisesse algo. Ela sabe que é uma boa pessoa, mas ainda tem medo de homens mais velhos. Todavia, ela se pergunta se sente bem perto de Julius, mesmo ele sendo um adulto. Roel anuncia que a convidada da princesa chegou. A garota é uma verdadeira nobre, sendo a segunda filha da família do Marquês de Bellion. A menina se apresenta como a Sela, e Mint fica encantada, já que ela parece uma rosa.
Ela se lembra do aviso do mordomo, que de forma alguma a garota pode demonstrar estar com medo, pois as ações dela influenciam diretamente na reputação de Elquedônia e do Grão-Duque. Mint não vai deixar rumores se espalharem e se apresenta educadamente à garota. As duas sentam para tomar um chá e, animada, a Sela fala que queria conhecê-la desde que soube de sua existência pela tutora. A nobre fala que as duas serão boas amigas e continua dizendo que a garota é atualmente uma das pessoas mais famosas do Império, já que é a senhorita do Grão-Duque. A Sela pergunta de onde ela veio, mas Mint quer perguntar algo antes. Quem seria aquele garoto do lado dela? A Sela responde sem hesitar que é seu servo, porque é de classe baixa, então ela não o chama pelo nome e o leva consigo aonde vai. É comum entre os jovens terem eles. E o garoto veio do mercado de escravos. A Sela diz que gosta dos olhos vermelhos dele. Eles são valiosos. Mint está chocada pela garota se referir a ele como se fosse um objeto. A Sela continua a dizer que desde que viu Mint, achou seu par de olhos únicos e seriam valiosos no mercado. É apenas uma brincadeira, mas o rumor entre os nobres está circulando de que ela apanhava num orfanato rural e era tratada como escrava. Por isso que a Ruivinha veio. Ela queria confirmar a história e torna a perguntar a origem de Mint. A garota se pergunta se a princesa de Elquedônia pode demonstrar raiva num momento como aquele. A menina sorri e diz que ela vai lhe contar quando se conhecerem melhor, e entende que não pode se exaltar e fazer uma cena. A Sela aceita aquilo como uma promessa e diz que em comemoração da amizade deixará seu guarda pessoal ali por uma semana para Mint usá-lo. Ela diz que os dois combinam como se fossem similares. A Mint já tá de saco cheio, mas Roel chega para salvar a festa, mostrando um bolo de frutas vermelhas. A marquesa fica chocada em vê-lo ali e ele imediatamente diz que está na hora de ir embora. A Sela se despede e diz que verá a amiga em uma semana. Ainda bem que a menina saiu. Mint se dirige ao servo e pede desculpas pela situação. Ela pergunta se ele quer se juntar a ela na refeição, mas o garoto responde que tais coisas são para crianças como ela comer. O garoto tem 15 anos também, mas é desnutrido que nem ela. A Mint fica radiante por ele ter falado de si mesmo e pensa em dar um nome para ele. Seus olhos são vermelhos? Que tal Ruby? Meu nome é Yuri. Roel chega depois de levar a Sela até a saída e pergunta se Mint vai querer revê-la, e ela pode recusar se quiser. A garota diz que está tudo bem, afinal, se ela recusar, será conhecida como uma criança antissocial. Agora, Mint está junto de Yuri, embaixo das cerejeiras. Ela trouxe um lanche para eles dividirem e o garoto, após relutar, come os biscoitos. Mint pega uma pétala especial que caiu sem se enroscar em nenhum lugar e dá para Yuri segurar. O menino anda e taca no lixo e diz que se precisar, ele retira a sujeira. Ela não precisa fazer aquilo. Era um presente. O quê? E Yuri revira o lixo que nem doido e diz que se tivesse percebido que era um presente, nunca teria jogado fora. Ele segura as pétalas e agradece, dizendo que vai cuidar bem daquilo. Mint acha a atitude fofa e pensa que se os dois tivessem se conhecido no orfanato, provavelmente seriam amigos. O garoto diz que ela não deve mais fazer aquilo porque é alguém especial, mas Mint diz que são todos iguais. Ela pede para ser sua amiga, mas o garoto reluta, já que são de status diferentes. Mint tenta conversar com ele para ele parar de se importar com aquilo e toca no detalhe da família Debellion. O Yuri fica cabisbaixo, já que provavelmente será chamado à noite pela Sela. A menina entra em pânico e pergunta se ela bate nele, e o menino começa a responder, até que o Julius aparece com uma aura ameaçadora. Mint apresenta Yuri para ele e repara que está usando suas roupas de trabalho. Julius pergunta se a garota já comeu, mas antes de responder, a Mint se lembra do quão ocupado o nobre é. Ela abraça o Yuri e diz que vai jantar com ele em breve, assim poderão conversar e o nobre não será incomodado. Olha a cara do loirinho diante daquilo. Mint se pergunta se fez algo errado. O Julius claramente ficou triste com aquela recusa, e é nesse momento que o Yuri diz que cuidará da Mint com todo o seu coração e que dará seu melhor para não causar nenhum inconveniente com a amiga de sua mestra. O Julius elogia a família Debellion por criar seus empregados da forma correta, e então se despede da garota, que fica animada por ver ele voltando ao normal e deseja um bom dia de trabalho. Ele diz para Mint não esperar por uma próxima oportunidade, e a menina fica sem entender nada.
O Yuri tá sem papas na língua e pergunta se a Mint não gosta de comer com o Grão-Duque. A Mint se assusta e tenta explicar a situação. Ela recusou porque o Julius é alguém ocupado, e ao perguntar anteriormente se queria almoçar com ela, a menina o preocupou. Ela quer mostrar por suas atitudes maduras que poderá se tornar uma jovem princesa, e Yuri fica chocado por já achar que ela era uma princesa desde o início. A Mint puxa ele pela mão para irem almoçar. Enquanto eles andam, ela pensa que até gostaria de ser sua amiga, mas está sentindo que enganou o Yuri, visto que até pouco tempo ela estava em condições parecidas com a dele, vivendo de forma miserável. O dia em que ela se tornar uma pessoa mais parecida com uma princesa real, contará a verdade para Yuri e, por fim, pedirá para ele ser seu amigo. Uma semana depois, a dita Cuja da Ruiva vai pegar o servo de novo e anuncia que está feliz por Mint estar indo para a mansão Debellion, já que ela é uma importante membro dos Euquedônia. Todos estão se preparando para recebê-la, principalmente por conta do rumor. Pobre Mint tá tendo que ir pro ninho de cobras e ainda fingir que está animada com a ideia. A Cela está animada, já que todos vão ver a verdade sobre Mint, desmentindo o rumor dela ter sido uma mendiga. A pobre garota só consegue pensar que vai odiar cada uma das meninas que conhecer na casa da Ruiva. Ela se lembra do dono do orfanato, mas se tranquiliza, pensando em Julius. Nada de mal vai te acontecer. Então, ela precisa ser cuidadosa para não causar inconveniências ao nobre. Parece que para ela ir na casa dos Debellion foi convidada para uma festa do chá. Ela podia recusar, mas preferiu ir. O Royal fala que ela não terá de se preocupar com nada, porque ninguém vai mexer com os Euquedônia, e vários guardas estão junto. Apesar dele parecer assustador às vezes, Mint sabe que o mordomo é confiável. De volta à carruagem, Mint parece determinada, porque sabe que tudo é parte de um teste para se tornar uma jovem princesa. Ela fica pensando sobre o poder da família Euquedônia e ignora o Yuri no seu lado. O garoto sorri sinceramente quando a vê. Enquanto isso, a Cela claramente parece enciumada. Ela sabe que os dois vieram do mesmo lugar e por isso parece combinar bastante. Ela faz uma brincadeira, dizendo que daqui a pouco, perto dos dois, vai ficar segurando até vela. É normal os nobres serem amigos dos servos, né? Mint concorda alegre e diz que a semana foi muito divertida graças à presença de Yuri na mansão dos Euquedônia. O servo abre um sorrisinho e diz que foi muito gratificante estar ao lado da princesa e se tornar seu amigo. Parece que eles não entenderam o sarcasmo da Cela. Por que será que ver o quanto os dois se dão bem irrita tanto a nobre? De repente, a garota levanta e diz que vão para a Rua Ebel. A Rua Ebel é um lugar cheio de mendigos, uma favela. Já que ela é uma nobre, seu dever é compartilhar um pouco com esse tipo de pessoa, né? Ela grita pro cocheiro as levarem até lá, mas não é um lugar adequado a um membro da família Euquedônia. O guarda pergunta se Mint está de acordo com aquilo e a garota concorda. Afinal, sabe que só vão lá para receber mais comentários ruins sobre suas origens. Apesar disso, ela está meio cansada de ficar no castelo e quer ver outros lugares. Assim que a carruagem chega na rua, alguns homens se aproximam sedentos para saquear a carruagem dos riquinhos. A Mint fica embasbacada e olha feio para a Cela, que se desculpa pois não sabia que seria assim. Por sorte, eles ainda têm sua escolta, que está dando uma verdadeira surra nos cidadãos. Eles são os melhores cavaleiros euquedianos do Império. Mint fica encantada com as habilidades deles, que estão realizando tudo com maestria. Todavia, um cidadão se aproxima dos cavalos com uma faca e antes que possam pegá-lo, ele corta uma das rédeas e assusta os animais que correm descontrolados. Os três dentro da carruagem saem voando e durante os fortes impactos, Yuri estende o braço na direção de Mint. Ele a abraça e protege com seu corpo. A carruagem vai desenfreada pelo caminho e depois de algum tempo, tudo que Julius e sua escolta encontraram foi o veículo vazio e sem ninguém, todo quebrado. Meu Deus, será que eles foram sequestrados? Vendo aquilo, o Duque fica possesso de raiva. Eles estão querendo capotar pelas suas mãos mesmo. A Mint está desmaiada vendo tudo escuro e começa a visualizar uma cena do dono do orfanato indo em sua direção para espancá-la. A garota não quer apanhar e se desespera, acordando do pesadelo em que estava apenas para viver na vida real.
Yuri está segurando ela e assim que recobra a consciência, ela se dá conta de que foram realmente sequestrados. Assim que a carroça parou, um grupo de pessoas suspeitas entrou nela e os levou. Yuri esclarece que provavelmente são traficantes de escravos. Olhando em volta, outras crianças estão presentes, pessoas comuns e pobres. Eles também tinham sido sequestrados. O servo estranha a calma da garota, já que a Cela berrou tanto que acabou que precisaram colocar ela em outro lugar. O Yuri explica que um leilão de escravos legítimos não opera daquela forma. O contrato tem que ser formado com o consentimento do escravizado. Até mesmo o Estado pode intervir e o resgate pode ser realizado com pagamento. Tinha uma criança assim no orfanato de Mint. Esses tipos se vendem para famílias de aristocratas por gostarem de servir. Em vez disso, Mint esperou paciente que alguém a adotasse, pois só assim seria realmente feliz. Ela realmente foi até aquele momento. A garota nota o brasão pagão dos adoradores de Kalazin. Ali era o antigo local de sua reunião. Esse império de religião pagã esteve em guerra com eles durante 10 anos, causando vários capotes. Dizia-se que Julius havia os erradicado totalmente, colocando um fim à guerra. A imagem nítida de Julius na batalha passa pela mente de Mint, e ela fica chocada com aquilo. Como essa imagem vívida está em sua mente? Um dos bandidos abre a porta violentamente e anuncia que vai levar a garota com o cabelo cor de menta. O Yuri imediatamente diz para ele não se aproximar e que não deveria ser tão imprudente, pois não sabe quem é ela e pode acabar se arrependendo no futuro. O homem diz que enganar os aristocratas não é tão difícil. Ele chuta o Yuri para longe e ri, dizendo que quando os encontrarem, ambos já terão sido vendidos. O homem escutou por Acela que ela é uma criança do Zeuquedônia. Ele a agarra e diz que não deve fazer nada imprudente. Ele a manda segui-lo e o Yuri resiste, dizendo para levá-lo no lugar da Mint. O homem desfere mais e mais chutes no garoto, até que Mint implora para ele parar. Ela promete segui-lo sem reclamar, desde que pare com aquilo. Ela então segue o homem e se questiona do porquê o menino fez aquilo por alguém como ela. Porque ele tentou desesperadamente defendê-la. Ela queria poder agradecê-lo, mas se for além, ela nunca será capaz de reencontrá-lo. Escoltada por um corredor, Mint vai parar no lugar do leilão, onde os pagões estão vibrando com a notícia da pequena Euquedoniana no evento. Um deles seguramente pelo ombro e diz que ela é inimiga dos Kalazin, a pequena princesa patrocinada do Império. O valor dela não se compara aos corpos dos seus semelhantes, mas ela será uma forma de aliviar seu rancor. O leilão começa e milhões são oferecidos pela menina, enquanto ameaças de seus apostadores juram capotar ela. Mint estava certa, ela definitivamente vai de base. Ela pensa que nunca deveria demonstrar medo em honra a Julius, mas aquilo é aterrorizante. Todos os apostadores chegam no consenso de querer capotá-la ali mesmo, oferecendo-a como sacrifício. Eles a ajoelham em uma guilhotina, pronto para cumprirem a ameaça, e Mint se pergunta se está realmente pronta para dar a Deus a felicidade que viveu. Pela sua mente, todas as pessoas que a deixaram feliz passam. Julius, a empregada, Roel e Yuri. Ela pede desculpas por não poder retribuir o que fizeram por ela e pede para dizer algumas últimas palavras. Os apostadores dizem que não adianta pedir para ser salva. Ela se lembra do conselho de Julius e levanta a cabeça, olhando nos olhos deles e os chamando de tolos por estarem bravos com uma criança inocente. Agora, pelo menos, a reputação de Julius não será manchada. Ela foi firme até o final. Gritam desesperados para darem um fim logo nela, enquanto a menina imagina a voz de Julius a parabenizando por sua atitude. Quando um dos bandidos saca uma faca para acabar com a Mint, naquele instante, Julius aparece metendo a espada nesse infeliz e o capotando. Sangue respinga em seu rosto e ele está mais frio do que nunca. Mint abre os olhos se questionando do porquê ainda está viva, e é aí que a estrutura de madeira na qual estava presa se rompe, e Julius a manda fechar os olhos, já que não deveria ver o que está prestes a acontecer. Os soldados imperiais estão massacrando todos os apostadores sem dó, inclusive Julius, que faz tudo com frieza. Apesar da ordem de fechar os olhos, Mint não consegue desviar a atenção do Duque, e é então que um pagão a segura pelo pulso e manda Julius parar, senão ele vai capotar a criança na frente dele. O Duque não se abala e ruma em direção aos dois, sob os protestos do homem para não se aproximar. Ele manda Mint fechar os olhos de verdade dessa vez e tapar os ouvidos.
A menina obedece e no segundo seguinte, ela já está nos braços do Julius, que a manda tirar as mãos agora, pois o perigo já passou. Ele fala para apoiar sua cabeça nele e a garota está maravilhada por ter sido salva. Julius dá um sorriso sincero e fala que está muito orgulhoso por Mint ter dito que queria de cabeça erguida aos inimigos. A garota se encolhe, pensando que só teve essa coragem porque achou que seriam as últimas palavras de sua vida. Ele a elogia novamente e diz para ela não olhar a cena ao redor. É uma visão que crianças da idade dela desmaiariam se vissem. Estranhamente, diante dos corpos, apesar de ser uma visão terrível, Mint sente que já viu aquilo antes. Ela começa a se sentir enjoada e sonolenta, e Julius a diz que ela só precisa se lembrar de que está salva agora. Antes de adormecer, a Mint fala sobre o Yuri para o Duque, se importando com o menino naquela situação. É então que ela adormece e somente flashes vêm à sua mente, com Kirian chorando ao revê-la e dizendo que vai trocar a água devido à sua febre. Ela vê o mordomo Roel se desculpando por não tê-la acompanhado e permitido que aquilo acontecesse. Mint sente que não é culpa dele, mas simplesmente não consegue falar naquele estado. Agora ela está sonhando novamente, algo está tomando conta dela. Apesar de Roel ser gentil, por que sempre ela tem medo dele? Claramente por conta do dono do orfanato, que volta a assombrar seus sonhos, mas dessa vez é diferente. Uma figura de Mint questiona a mesma do porquê está culpando Shala, já que ela está sonhando com aquilo porque quer. Afinal, ela sabe qual é seu lugar por direito. Uma comida deliciosa e uma cama quente, esse tipo de felicidade não combinaria com Mint. Sua versão do sonho fala que ela está procurando sempre culpar alguém pelo que aconteceu, sejam os nobres, seja o mordomo. Como ela pode acreditar neles? Enquanto Mint nega aquilo tudo, sua versão do sonho fala que dormir no armário é o mais atrativo e a felicidade não é algo que inúteis como ela deveriam poder aproveitar. Mint acorda gritando e confusa por estar em sua cama. Ela se senta cambaleando e sua mão toca de Julius, que estava cuidando dela esse tempo todo. Ele viu que suas mãos estão quentes, então ela não deveria se levantar. Apesar disso, a febre foi embora. Ela se deita e Julius explica que a garota se machucou com o baque da carruagem. Inclusive, ela está cheia de machucados pelo corpo que Mint instantaneamente começa a sentir. Apesar do corpo dela não ser saudável, ela não quebrou nenhum osso. A menina quase começa a se desculpar, mas lembra que precisa mesmo é agradecer. Julius diz que realmente achou que a perderia, mas nunca quer que Mint pense que o Quedonia lhe abandonará. A Mint do sonho vem fuxicar no ouvido dela sobre seu interior podre e sobre como nunca será uma princesa. Já que ela não acreditou que seria salva, a Mint ruim fica dizendo que essa vida não funcionaria para ela. O Duque fala que não existe solução, já que isso é tudo culpa dele por não conquistar a confiança dela mais cedo. Mint fica leve com aquelas palavras e agradece calmamente Julius por tudo. O Julius de novo reafirma o poder grande da família Quedonia e diz que seu único erro foi deixar a Mint ser sequestrada. Ele diz para ela nem pensar em se desculpar por ser raptada. Imagina que ela ia fazer isso. O Julius agora sabe exatamente o que Mint pensa dele, mas pede que a garota confie nele, já que sempre vai proteger aqueles que estão sob seus cuidados. Na visão de Julius, que já é um adulto, ela não passa de uma criança que não se desenvolveu direito. E ela é mesmo. O Julius percebe que ela não gostou muito do que disse e se despede, dizendo que vai deixá-la descansar, mas a Mint, agindo realmente como uma criança, segura a blusa do Duque e pede para ele ficar ali. Julius concorda, mas diz que não sabe cantar canções de ninar da forma adequada, então ela não pode ficar com altas esperanças. A menina, que só queria companhia mesmo, diz que é melhor ela dormir para descansar. O Duque concorda e manda ela dormir e se alimentar bem, já que quando a segurou no colo, reparou no quão leve ela é. Não deve se sentir envergonhada de pedir comidas gostosas para o mordomo ou a empregada. Além disso, pode pedir o que quiser para ele, mas jamais se forçar a fazer algo que não queira. Que bom que a princesinha não tem a personalidade da Sela, hein? A Mint fala que foi por essa razão que ela decidiu se tornar alguém honrada. Apesar de tudo, ela não trocaria esse fato de se tornar uma princesa por nada. Vemos algumas cenas confusas novamente, da Mint versão feiticeira enfrentando novamente com os olhos mortos o Julius armado. Isso aqui ainda precisa ser explicado, hein?
mas a mente já está ressonando baixinho. O Julius coloca sua mão quente sobre sua testa e, ouvindo o barulho da própria respiração calma, acompanhada de seu cavalheiro, a pequena Mint adormece profundamente. No dia seguinte, a princesinha vai até o quarto, onde Yuri está se recuperando. E meu Deus, que dó dele! Todo lascado e machucado, ele cumprimenta a senhorita, que imediatamente começa a se desculpar por tudo o que aconteceu e colocar a culpa em si mesma. Ela praticamente força o menino a se deitar, e o Yuri diz que foi uma honra protegê-la. Mas apesar disso, os dois ainda são crianças, ambos mais fracos que o Duque. Por esse motivo, Yuri diz que quer se tornar logo um adulto para salvar a menina, mesmo quando Julius não estiver por perto. A Mint fala que ele é o servo da Sela, e então se questiona do porquê ela o deixou em sua posse. O Yuri, sem papas na língua, fala que a Ruivinha não importa e que Mint é a única que ele quer defender, já que ela foi a primeira senhorita a tratá-lo bem. Então podemos ser amigos? Não. É um balde de água fria na cabeça da menina, mas o Yuri diz que está feliz por ela lhe considerar um amigo. A Mint agarra sua mão e pergunta tremendo, porém animada, se para ele estaria tudo bem ficar ali com ela no palácio. Ele diz gostar da ideia, então ela o convida para viver ali, já que não quer que ninguém, nem mesmo a Sela, o maltrate novamente. A menina não escuta a resposta do Yuri e já dá aquilo por decidido, já que tem a permissão do Duque para fazer aquilo que gosta, e não vai deixá-lo sair dali nunca mais. Mais tarde, o Julius em seu escritório escuta uns barulhinhos perto da porta e se dá conta de que é hora do jantar. Ele diz que da próxima vez ela pode pedir uma comida que gostar sem hesitar e ri da Mint determinada parada diante da porta, achando ela uma criança divertida. Mal sabe ele que nem é o cardápio da janta que ela vai pedir. A Mint grita animada que quer viver junto de Yuri e a pouca alegria que tinha na cara do Júlio some na hora. Ela percebe o choque do Duque e diz que não é nada romântico, ela apenas quer deixar ele viver ali. O Julius manda ela se sentar e comer algumas guloseimas. A garota obedece e assim que começa a atacar os doces, o Duque pergunta se ela gosta realmente tanto assim do Yuri. Mint fala a vermelha que gosta dele, mas não naquele sentido. Afinal, ele a protegeu na carruagem e mesmo durante o sequestro, ela ainda continuou sendo protegida pelo garoto. Ela precisa agradecer ele de alguma forma, mas se Yuri retornar a Debellion, voltará a ser humilhado. O Duque repete tudo o que ela falou em voz alta e diz que a garota ainda está pedindo da forma errada. Se aquilo é realmente algo que ela deseja, então ela deve falar igual a primeira vez que veio ali, quando pediu para ficar na mansão. E para Julius, ser seu guardião. Dessa vez, no entanto, é um egoísmo dela, mas a menina não fraqueja, pois vai se odiar se deixar o amigo partir. Ela bate na mesa e diz em alto e bom som que Yuri não precisa retornar e que ela quer, de qualquer forma, se tornar sua amiga. O Duque diz que se alguém visse essa cena, o papel de vilão seria dele. Ele sorri e dá a permissão para aquilo, deixando a pequena muito feliz. Depois ele fala em voz alta que vai ter que fazer o convite para o jantar mais tarde, deixando ela confusa. Pobrezinho do Duque não pode nem curtir a companhia da protegida. Roel leva Yuri apoiada em uma muleta para o escritório e o olhar do garoto ainda parece determinado. O Duque pergunta se está tudo bem ele tocá-lo e o menino confirma. Apenas com aquilo ele pode dizer que a criança crescerá saudável e vai adquirir um porte físico incrível. Assim que seus ferimentos se fecharem, ele começará a treinar com os guardas para fazer parte dos Cavaleiros Imortais. Isso mesmo, os lendários Cavaleiros de Alquedônia, já que contratá-lo como um servo seria um desperdício de talento. O Julius fala que se ele não quiser, pode recusar e voltar para Debellion, mas o garoto nega gritando e agradece pela oportunidade, prometendo dar seu melhor. A mente se ilumina enquanto o Duque pensa que mesmo com a recusa não deixaria ele partir por conta da menina. A garota pula animada sobre o amigo e agradece o Sr. Julius, que fala só ter feito aquilo porque a menina aprendeu a falar em bom tom aquilo que quer. Parece que tudo foi resolvido, mas o Duque fica de repente com um olhar sombrio. A cena corta para uma sala de tortura, onde um dos membros presentes no leilão está sendo torturado por Roel e reclamando muito pelo tratamento desumano.
Adivinha quem acaba de chegar com um olhar mortal para assumir a tarefa? O Julius entra bravo e passa a faca no nariz do infeliz, dizendo que sabe que ele e seus companheiros combinaram as coisas que deveriam falar. Ele segura a arma falando que as respostas são sempre que tudo não passou de uma coincidência triste, tanto para Mint estar ali, como também para a presença dos ladrões. O infeliz arrega e diz que contará tudo se for poupá-lo. Mas o Julius está bravo, já que de repente as informações começaram a voltar. Ele diz que o Deus dele não vai salvá-lo e quando começa a ser xingado, passa a faca de novo no infeliz, garantindo que ele vai passar por horrores terríveis, mas dependendo das notícias, pode acabar sendo solto. Vendo aquela cena e permanecendo impassível, Roel apenas pensa que os Kalazin são persistentes. Olhando para a cara do Duque, ele se pergunta se ele tem algum plano em mente depois daquilo. De volta ao palácio, o pai da Sela conversou com o Duque e por meio de Kirin e Roel chega aos ouvidos da Mint que o Yuri está oficialmente morando no palácio. Enquanto a menina comemora, o pai da Ruivinha tá chocado, já que Julius ordenou que troque todos os empregados da sua mansão, já que não consegue identificar os infiltrados. Aquilo não é nem um pedido, já que se ocorrer um evento como aquele novamente, ele vai se arrepender. Roel está calmo com a situação sendo resolvida e a única coisa que preocupa é a Mint. Ele anuncia a chegada da Sela e está preocupado sobre como ela se portará diante da Marquesa. Com a maior animação do mundo, a Ruivinha diz que está ali para se desculpar. A Mint a cumprimenta educadamente, já que nesse momento precisa agir como a princesa de Alquedônia. A Sela deixa claro que não sabe por que está ali falando com ela, já que não foi sua culpa elas terem sido sequestradas. A princesa fala que foi ela quem perguntou se deveriam ir à rua afastada, mas a Sela rebate, dizendo que Mint aceitou ir, então é culpa dela. Chegou aos ouvidos da princesinha que pessoas que visitam ruas daquele tipo são de casta baixa. Evidentemente, a Sela queria mostrar pra Mint que aquele era o lugar dela e humilhá-la. A Sela continua dizendo que se machucou, ambas passaram pelas mesmas coisas e ela ainda espera um pedido de desculpas. A Mint olha pra cara dela séria e diz que quase capotou. A Sela fica séria e manda ela parar de colocar a culpa daquilo nela, dizendo que está desapontada, afinal ela tratou bem e agora está sendo apunhalada pelas costas. Ela grita que Mint quer jogar a culpa nela e roubar seu servo. Mint está confusa e a Sela continua dizendo que a princesa só quer que ela assista seu servo favorito ser levado embora. Ela acusa de espalhar fofocas para o Grão-Duque e adverte que não vai liberar Yuri de sua posse, apesar de todos os seus funcionários terem sido despedidos. A Sela diz que Yuri é seu, mas a Mint deixa claro que ele não merece ser tratado como um objeto. Mint fala que a culpa não é toda de a Sela, inclusive o Yuri estava infeliz vivendo em sua mão, então a duquesinha não vai voltar atrás em sua decisão. Ela usa de argumento que o rosto do servo foi exposto aos cultistas, então é mais seguro mantê-lo no palácio para defendê-lo. A Sela se vitimiza, já que foi respondida pela primeira vez pela menina. A Mint dá orgulho, ficando super calma e dizendo que aquela conversa não vai dar em nada. Então, a convida para se retirar do lugar. A Ruiva diz que vai protestar contra aquilo, e a Mint a incentiva, dizendo que ela pode desistir a hora que quiser. A Ruivinha arranja os dentes e diz que não fará aquilo. Passaram-se então alguns meses, e a Mint está finalmente escrevendo sem erros ortográficos e sendo parabenizada pelo Yuri, que está lendo sua carta totalmente recuperado. A Mint fala que eles deveriam escrever uma carta para a Sela, já que ela sempre tem escrito pedindo o retorno do servo. O menino fica cabisbaixo e diz que não leu nenhuma e está ignorando completamente a existência dela. Ela não ama ele de verdade, e sim ama o que ele pode fazer para ela, sempre seguindo suas ordens. A Mint diz que as cartas da Marquesa carregam um pouco de sinceridade. Inclusive, ela elogia a aparência do menino, que está bem mais alto do que quando se conheceram, apostando que se a Sela o visse, faria um escândalo para levá-lo de volta. O Yuri fica tímido, dizendo que apenas tem dormido bem. Ele também fala que Mint mudou muito, estando muito mais saudável. Ela não se sente mais leve como antes, mas ainda quer ser alta. Yuri fala que ela deve dormir adequadamente então, e não ficar estudando até tão tarde como nas últimas noites. A Mint ri da situação e pensa que o garoto é como um irmão para ela, mas entende porque a Sela sente saudades dele daquela forma.
A garota se desculpa e promete não mencionar mais a marquesa, já que aquilo deixa desconfortável. Nisso, Roel chama a garota que está sendo requisitada na presença do Duque, e enquanto sai, Mint pede para que Yuri responda sua carta de treino quando puder. Depois que ela sai, o menino murmura que só poderá colocar seus sentimentos numa carta para ela quando tiver poder suficiente para isso. O Roel escutou sobre o assunto das cartas e diz que aquilo são cartas de amor trocadas entre os nobres e pessoas de status inferior. A Sela realmente teve coragem de fazer isso para um servo. Todavia é evidente que o Yuri não tem o menor interesse naquilo. O Roel fala que todos os empregados estão animados em conhecer melhor o menino e aquilo deixa a Mint feliz, já que ela quer que ele faça muitos amigos. O mordomo pensa que a senhorita também está enxergando o garoto de outra forma, hein? Mas é parado pela Mint, que entrega uma carta de agradecimento por tudo que o mordomo fez até ali. Ele jura que vai responder, e então finalmente a princesinha chega na sala de Julius, que continua mais lindo do que nunca. Ele vai terminar de ler alguns documentos para os dois poderem jantar juntos. E animada, Mint se oferece para ajudá-lo, já que sabe ler e escrever agora. O Julius concorda e levanta a menina, assentando do lado da sua cadeira e mandando ela separar as cartas. A menina tá ficando entediada, já que é um bando de baboseiras sobre o amor o conteúdo dessas cartas. Parece que o Duque tem várias admiradoras. Com tanto conteúdo de qualidade, não demora muito pra Mint cair no sono, apoiada no Julius, pensando que cartas de amor são mais chatas do que ela pensava. Depois de um tempinho, a Mint acorda e fica envergonhada por falhar na sua missão. O Julius diz que ela dormiu tão bem que até roncou, e diz que deveria começar a dormir mais cedo em vez de ficar estudando. A Mint ainda está confusa com as cartas de amor, já que estão cheias de palavras difíceis. Ela achou que entenderia sobre essas coisas depois de ler um livro de romance. Senhor Julius, quantos filhos você quer ter? O quê? Nessa, até o mordomo quase riu e depois ofereceu chá discretamente. Ele começa a conversar com a Mint sobre cartas de amor e o Julius não tá gostando nada daquilo. Nas cartas diziam que queriam ser esposas do Duque. Com um homem desse até eu. O mordomo questiona se a menina se casaria se recebesse uma carta de amor, e tudo que a Mint lembra são as cartas da Sela de exemplo. Ela diz que depende da pessoa, e nisso o Julius concorda, já que ele não pode responder aquelas correspondências falando que é um amor unilateral. A Mint começa a citar as qualidades do Duque, e depois diz que formar uma família através de uma carta é algo muito lindo. Como ela não tem uma família estruturada, fica com um pouco de inveja da situação, mas Julius explica que a maioria das moças que escrevem só vê em seus bens materiais, e ele não está interessado em alianças. Mint pensa que nunca viu a família do Duque, e nesse momento ele sussurra que perder familiares uma vez já foi o bastante. Antes que a menina possa perguntar mais sobre, a empregada entra correndo, dizendo que tem um convidado mandado pelo próprio imperador ali. É uma correria deslavada, e o Julius manda Mint ir direto pro quarto com Roel. Todavia, quando eles estão saindo do lugar, dão de cara com o dito cujo, esse tio com cara de rato que cumprimenta Roel com indiferença. O mordomo esconde a Mint e cumprimenta o Conde Abok, que conseguiu passar pelos guardas e chegar na sala do Duque. A ratazana diz que ele não deveria faltar com respeito, e só não manda ele se ajoelhar e pedir desculpas porque Roel não é mais funcionário da majestade. Dá pra ver que a índole desse fio não é boa, e o pior é que ele não para de ficar secando a Mint com o olhar. Ele diz que espera que ela esteja pronta para conhecer o imperador, já que a ordem dele é conhecer a senhorita protegida da família Alquedônia. O Julius aparece no cangote da ratazana e diz que ela não vai ir com ele. O mensageiro cumprimenta cabisbaixo o nobre, que já saca a espada, dizendo que não lhe deu a fala. Nisso, Roel consegue sair de fininho dali com a Mint, que pergunta preocupada se o Duque pode acabar capotando aquele homem. Sério, o Júlio estava com uma cara alucinada falando com ele. A Mint questiona se não deveria falar com o Ratazana, já que veio por ela. E então, o Roel explica que o imperador está de olho na senhorita. Esse imperador é o conquistador de Khan, um continente ocidental, pura e simplesmente um imperador que não conhece a derrota. Acontece que esse ser está pensando em adotar uma jovem como sua imperatriz, mas o principal problema é que ele tem 40 anos de idade.
Esse é o Aventa Rismark, imperador de Aperte. Pelo amor de Deus, volte a ficar de costa, que ser mais feio, além de parecer mais mulher que homem. E agora, poderá nosso querido Duque proteger a princesinha de Elquedônia desse feio? Saberemos em breve. Muito obrigada por assistir até aqui. Se gostaram, deixem um like e compartilhem. E sayonara!